O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, vem sendo acusado por sua ex-mulher, Juliane Lins, de várias violências, entre elas agressão sexual, física e moral. Juliane também acusa Arthur Lira de compras de fazendas não declaradas. Sobre essa questão, a Revista Brasil TVT conversa agora com Cristina Serra, que é jornalista e já falou com a gente algumas vezes aqui no Revista Brasil TVT, já é parceira nossa. Cristina, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vinda. Obrigada, Cosmo, Ana, sempre um prazer estar aqui com vocês. Cristina, nas últimas semanas a gente vem noticiando, vendo sendo noticiado, não na mídia tradicional, mas em alguns veículos progressistas, dessas denúncias aí envolvendo o presidente da Câmara, Arthur Lira. E o que choca, o que chama mais atenção é a forma como essas denúncias são feitas e que tipo de violência é sofrida no caso pela ex-mulher de Arthur Lira. Você cobriu muito tempo Brasília, você sabe de bastidores de Brasília. Queria te ouvir aí sobre essas denúncias que envolvem aí o presidente da Câmara, Arthur Lira. Cristina. Olha, Cosmo, são denúncias gravíssimas e a falta de repercussão ou de amplificação, né, dessas denúncias na grande mídia, isso mostra exatamente, acho que é um fator de vários, esse fator mostra o poder de Arthur Lira. Né? Veja a gravidade das denúncias que a ex-mulher, a Juliane Lins, ex-mulher de Lira, faz. Né? Ela fala de um patrimônio, né, não explicado. Né? Ela recentemente, numa entrevista que ela deu recentemente ao ICL Notícias, ela fala que em 2005, né, pelos documentos que ela apresenta, ele já teria um patrimônio de 11 milhões. E, no entanto, o patrimônio que ele declarou na última eleição, o que está registrado no TSE, é um patrimônio de 5 a 6 milhões, algo assim. Quer dizer, tem uma incongruência aí que precisa ser explicada. Isso é uma coisa. Ela também já tinha denunciado as agressões físicas, mas agora ela revela uma outra agressão ainda mais grave, que é uma violência sexual. Né? Então, assim, são denúncias gravíssimas e que a gente não vê repercutirem, né, nem na própria Câmara, né, no ambiente político que o Arthur Lira frequenta e nem na grande mídia. Quer dizer, esse debate não é levado para a sociedade. E isso expressa para mim o poder que esse homem, esse deputado, tem hoje em dia no Brasil. Cristina, na verdade, as pessoas envolvidas em todas essas questões, a própria Juliane fala de um casal que levava dinheiro em espécie, a Lira, ela relata esses casos, há várias pessoas do entorno de Lira que já estão sendo investigados há muito tempo. E, de fato, Lira, quando se posicionou sobre isso há algum tempo atrás, no início da abordagem da questão do sistema de robótica, ele falou, cada um tem seu CPF. Mas em que condição cada um tem o seu CPF se todos estão em torno de Lira, que tem tanto poder? Queria te ouvir sobre isso. Com certeza, isso é um aspecto importante e a gente precisa... são tantos escândalos que chegam perto do Lira, do Arthur Lira, que a gente realmente precisa fazer, assim, ter uma visão geral e ir estabelecendo, né, alguns aspectos importantes de cada uma dessas situações. A gente estava falando agora há pouco das denúncias que a Juliane Lins faz, a ex-mulher dele, mãe dos filhos dele, e como elas alcançam pouca repercussão. E eu quero agregar a esse ponto, né, o que eu vejo aí como um grande sinal do machismo do ambiente político, né? Ela não é vista como uma fonte com credibilidade para fazer denúncias contra o Arthur Lira. Esse é um aspecto. O outro é esse que você traz, dessa outra ramificação de grandes escândalos envolvendo o Arthur Lira. O Arthur Lira tem escândalos associados a ele e a gente muito próxima a ele desde o começo da carreira política dele. Quando ele era deputado estadual em Alagoas, o nome dele já aparece no escândalo de rachadinha
no gabinete dele, com o salário de funcionários do gabinete dele, um escândalo muito semelhante ao do Flávio Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. Bom, todos esses escândalos, eles chegam muito perto de gente muito próxima, eles chegam em gente muito próxima ao Lira e não dão em nada. Né? Então, assim, isso precisa de uma explicação. Como é que as instituições no Brasil não são capazes, né, de chegar a uma conclusão sobre esses escândalos, essas denúncias que ou vão sendo arquivadas ou andam a passos de tartaruga, né, no nosso sistema, no nosso judiciário, e isso é justamente isso, né, que permite Arthur Lira chegar onde chegou. Né? Mesmo trazendo tantos escândalos associados à sua carreira política, eis que em dado momento ele chega à situação de presidente da Câmara dos Deputados e constrói, digamos assim, um império ali dentro, um império com seus asseclas, com seus súditos, entre aspas, né, que são deputados que formam, digamos assim, uma bancada do Lira, uma bancada do Centrão ou uma bancada do Lira, como se queira chamar. E, para completar, esse escândalo que você trouxe, o do kit robótica, né? É um escândalo de grande proporção, que foi, inclusive, deriva de uma reportagem publicada na Folha de São Paulo, e, a partir disso, a Polícia Federal, então, né, entra no caso, faz uma série de operações e chega a assessores muito próximos de Lira, com provas muito evidentes, né, de um grande esquema de corrupção, né? E isso faz, aí sim, essa última observação que eu quero fazer. Perdão, está muito seco o ar, né? Aí, essa operação da Polícia Federal, aí chega no aspecto que eu acho importante para a nossa discussão aqui, que é a repercussão política disso. Né? O Lira vinha, desde o começo do governo Lula, com muita sede no pote, querendo espaços muito amplos no ministério de Lula, Lula enfrentando essa pressão o tempo todo, e agora a operação da Polícia Federal, digamos assim, em linguagem popular, baixa a bola de Lira. Não que isso vá conter o seu apetite e a sua voracidade por cargos e benesses e tudo mais nesse governo, né? Mas, digamos assim, coloca o Lira numa posição mais de defensiva, né? E nesse embate dele com o governo Lula. E, Cristina, tanto é que, diante de tudo isso, o Arthur Lira está fora cumprindo a agenda, fora do país, em Portugal, mas, enfim, você não vê muito declarações ou fala de Arthur Lira mediante tudo que vem acontecendo dessas denúncias. Mas eu queria repercutir contigo, chamar a atenção, você trouxe um dado muito específico aí no que diz respeito ao poder de Arthur Lira. Vindo o clã Arthur Lira, se a gente for analisar um pouco o nosso passado para entender, nós chegamos da família, do pai, tios. E esse clã enraizado não só em Alagoas, ele bota alguns tentáculos em outros estados ali próximos do estado de Alagoas que vem se sucedendo. E outra questão, de como essa questão da violência, do machismo, da misoginia está impregnado neste país, né? Porque vem uma denúncia do porte da Juliane e, no entanto, a grande mídia simplesmente abafa, se cala de uma coisa que parece que meio que se perpetua. E não é a primeira denúncia, no caso do Lira especificamente. Mas a gente vem falando de violências contra mulheres meio que constantemente no noticiário. E nesse caso específico, quando envolve Arthur Lira, a grande mídia tradicional, ela simplesmente, né, se cala, né, Cristina? E nesse caso, Cosmo, da Juliane Lins, ela fez a denúncia anos atrás, é um caso que tem testemunhas que dão depoimentos todos muito coerentes. Então, a cena da agressão do Lira contra ela, com chutes e tudo mais, dentro do apartamento onde ela morava, eles já eram separados, né? Tem depoimentos de uma babá que cuidava de um dos filhos dela, né, de parentes que foram acudir a Juliane depois dessa surra. Essas pessoas, depois de algum tempo, foram pressionadas, retiraram os seus depoimentos, e aí a denúncia dela cai no vazio. Ela volta agora, certamente, sentindo um ambiente, uma conjuntura mais favorável
para retomar esse caso, ela volta agora e fala e dá esse depoimento, que eu falei até que ela deu para o ICL Notícias, deu também para a agência pública, né? Então, o que deveriam fazer as autoridades? Bom, vamos reabrir o caso, ou vamos retomar o caso e ouvir novamente essas testemunhas, porque o relato é muito coerente, muito consistente, né? E isso, no caso de agressões contra mulheres e agressões sexuais, inclusive, o depoimento da vítima sempre é muito considerado, é muito importante. Por que no caso em que o denunciado, o acusado é Arthur Lira, isso não acontece? É como eu falei, primeiro pelo enorme poder que ele tem, mas também, né, isso que você falou, os tentáculos que a família Lira, como todo grupo muito poderoso, vai estabelecendo no judiciário, né, fazendo tráfico de influência e tudo mais, né? E veja, eu quero trazer aqui um paralelo que é importante quando a gente fala desse ambiente de machismo e de misoginia no mundo político. O Bolsonaro, lá atrás, tem aquela cena pavorosa e degradante com a deputada Maria do Rosário no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Uma cena daquela, por si só, naquele momento, era para ter sido aberto um processo no Conselho de Ética da Câmara, na Corregedoria, e ele deveria ter perdido o mandato. Não perdeu, e o resto é história, a gente sabe, né? Não preciso detalhar. Então, assim, você veja, tem o caso da Juliane Lins lá atrás, tem esse caso do Bolsonaro, e veja como a gente parece, assim, a sensação que me dá muitas vezes é assim, a gente dá um passo para frente e 2 para trás, porque, claro, alguém haverá de dizer, poxa, Cristina, mas as coisas melhoraram, a gente tem a lei Maria da Penha. Pois é, mesmo com a lei Maria da Penha, né, a gente ainda tem, em alguns casos, quando o acusado é muito poderoso, né, a gente ainda tem, o que a gente tem? Impunidade. Né? O caso do Arthur Lira, a denúncia da Juliane Lins e do Arthur Lira, é um caso flagrante, chocante de impunidade. E eu digo para vocês uma coisa, eu, cidadã, mulher, toda vez que vejo Arthur Lira sentado na cadeira da presidência da Câmara dos Deputados, presidente do Poder Legislativo, né, um dos 3 poderes da República, sendo acusado de agressão sexual, isso é uma coisa que me choca profundamente me causa repulsa, né? E apesar, como eu disse, de todos os avanços e melhoras institucionais no país, né, no Brasil, né, isso é uma mostra, a impunidade de Arthur Lira é uma mostra do tamanho do esforço civilizatório que nós ainda temos que fazer, né, para que as coisas ocupem minimamente os seus devidos lugares e as instituições cumpram o seu papel. E, Cristina, eu me somo a você nessa indignação. Nós, mulheres, sempre passamos por esse lugar de sermos desqualificadas, não consideradas, e tanto jornalistas como fontes, principalmente, que é o caso da Juliane, que nós estamos tratando, e isso que você falou, a gente tem muito que avançar. Parece sempre que a gente dá meio passo para frente, 3 para trás. Então, é muito avanço que a gente precisa ainda suprir contra as desigualdades e pela equidade de condições. De fato, dá uma angústia pensar em tudo isso. Mas, só para a gente ir se encaminhando para o final aqui, Cristina, o Cosmo e você já mencionaram rapidamente sobre o clã Lira no Nordeste, em Alagoas. Queria lembrar também que o pai do Lira, também político, formado em Direito também, Benedito Lira, ele é das pessoas envolvidas na máfia das ambulâncias há anos atrás, que foi um caso estrondoso em Alagoas. Então, algo que você já trouxe aqui, mas queria te ouvir com mais precisão. Cristina, esses casos de abuso de poder ou de corrupção já envolvem o clã Lira e, considerando Arthur Lira, há muitos anos, né? Não é de agora, não é uma novidade, né? Muito bem lembrado, o caso da máfia das ambulâncias. Me lembro, inclusive, quando esse escândalo estourou, eu era repórter em Brasília e lembro muito bem, estava esquecendo que justamente o pai do dito cujo está envolvido. Veja, o modus operandi é muito semelhante e vai passando de geração em geração nesses grupos políticos. E
sempre envolvem dinheiro do orçamento, né? A máfia das ambulâncias, agora o escândalo do kit robótica, e vou até mais atrás, né? Com o escândalo lá atrás dos anões do orçamento, logo após o impeachment do Collor em 92, né? A Câmara fez uma CPI, a CPI dos anões, que descobriu esses escândalos no orçamento. E agora, Arthur Lira, esse escândalo do kit robótica com dinheiro público, e no caso do poder específico do Arthur Lira, do que a gente está falando? De orçamento secreto, né? Que as mudanças no orçamento, né? Na maneira como se dispõe do dinheiro do orçamento público, do dinheiro público, né? Via emendas parlamentares, né? Usadas pelos parlamentares, deputados e senadores, ela já vinha sendo, digamos assim, corrompida, conspurcada, já com Eduardo Cunha. Aí vem o orçamento secreto, sob Lira, que aprimora e sofistica ainda mais, né, esse esquema de malversação do dinheiro público. E é isso que dá a Lira o poder que ele tem hoje, que ele ainda tem, né? Mas eu quero crer e vejo movimentos políticos nesse sentido, e espero que eles deem certo e que se consolidem de alguma forma para desidratar, né, ou pelo menos reduzir o poder de Lira sobre a Câmara dos Deputados, que é um poder nefasto, que faz mal ao país, né? E não é que Lira seja um sabotador de Lula ou do governo Lula. Ele mas é muito mais do que isso. Arthur Lira é um sabotador geral da República, né? O que ele tem feito nesse enfrentamento fisiológico com o governo Lula é algo que degrada a democracia, né? Portanto, ele é um sabotador geral da República e não apenas do governo Lula. Espero realmente, né, que a conjuntura evolua no sentido de uma desidratação desse poder que tanto mal tem feito a esse país. Cristina, para acabar, nosso papo, assim, nosso tempo já está no limite, mas eu quero te ouvir um minutinho, não poderia deixar de perguntar. E o livro, Nós Sobreviventes do Ódio, como é que está a divulgação? Eu sei que você está andando pelo Brasil, falando do livro, divulgando. Fala para a gente, temos um minutinho, desculpa. Muito obrigada por mencionar o livro, Nós Sobreviventes do Ódio. Está vendendo, está um sucesso, já está na primeira reimpressão, teve a primeira edição e agora a primeira reimpressão. Eu aproveito para divulgar que no dia 5 de julho, agora, semana que vem, quarta-feira, às 19 horas, eu estarei em Fortaleza lançando o meu livro, Nós Sobreviventes do Ódio, no BNB Cultural, que fica no bairro, na Aldeota, em Fortaleza. Obrigada. Perfeito. Tá, e a gente encerrando a nossa conversa com uma boa notícia, Cristina, para dar outro aspecto aqui para nosso diálogo. Então, conversamos com a jornalista Cristina Serra. Muitíssimo obrigada e boa turnê aí de lançamento do livro. Obrigada, gente. Até a próxima. Abraço. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouquinho.